Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live, como você sabe, é hora de live. Tá aqui todos os nossos canais para você acompanhar o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixem seu like nos vídeos, ative as notificações e compartilhem todo o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E por falar em redes sociais, você pode seguir a gente no PGM Papo Veloz, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Certo, pessoal? Vamos começar a nossa live de hoje. A gente tem bastante corrida, mas a gente quer ser curto hoje, quer ser breve, sem enrolação. Você sabe que essa é a nossa marca, né? É muito esporte a motor e pouco blá blá blá. Então a gente vai começar hoje a falar de bastante categoria, tem muita categoria pra gente falar. Eu não vou estar sozinho nessa, né? Vocês sabem que eu vou estar com este cidadão aqui, quer ver? Aqui e aqui. Pronto, Aê, o Draxler já está aqui na nossa tela. Eu tenho que falar com ele olhando na câmera, não é na tela. Eric Von Draxler, boa noite pra você. Agora sim, tô olhando pro Eric. Boa noite pra você. Vamos que vamos pra mais uma live? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o programa das Web Rádios do Brasil. Hoje o Eric está animado como um boi a caminho do abate, né? Mas é aquela, né? A vida não para, o tempo não para, o mundo não para, a gente está aqui, né? Se o problema vai ficar uma bosta, a culpa foi minha. Quanta maldade sua. Eu espero que não, mas... Quanta maldade sua. A única diferença que nós vamos ter nesse programa é que eu vou ressuscitar algumas coisinhas. Só não vai ter mensagem, pessoal. Sabe por que não vai ter mensagem pra quem tá vendo a gente no YouTube? Porque não deu tempo de escrever todas as frases. Acontece. Sabe o que aliás, só uma coisinha, até aproveitar que queria sugerir aqui, avisa lá pro rapaz que faz as músicas de fundo, tenta puxar algumas músicas do Horizon Chase, que é uma... Não é o do Top Gear, do Horizon Chase, que é só pra quem não conhece, é tipo um Top Gear que fizeram, né? É a versão atualizada do Top Gear. Você quer uma novidade sobre isso? Só que assim, eu até já sei que você vai falar, mas tipo assim, esse Top Gear, esse jogo é antigo pra caramba, eu tô falando, boiando aqui, mas tipo assim, é feito por BRs, esse jogo, Horizon Chase é totalmente BR o jogo. Teve uma atualização que saiu, acho que foi ano passado, do Ayrton Senna, porque, né, como eu sempre falo, estamos a 0 dias sem deixar Ayrton Senna descansar em paz, né? Tem o modo, tipo assim, o modo carreira contando a carreira do Ayrton Senna, né? Desde Toleman até McLaren, obviamente a Williams nessa roda, né? Não sou nem doido de pôr a Williams, né? E principalmente, Rodrigo, o cara que fez a trilha sonora do Horizon Chase é o mesmo cara que fez a trilha sonora do Top Gear, daquele primeiro clássico lá do Spectrum. É o mesmo cara, o Perry Leite. Leite, não sei mais falando desse cara. Cara, o jogo é sensacional. Pra quem curte, tá disponível em todas as plataformas, obviamente. Eu já fechei o jogo, ele é muito bom realmente. Fiquem de olho que ele vive em promoções. Às vezes eu peguei o jogo gratuito. Só tem uma coisa, as músicas têm direito autorais do Horizon Chase. Tá de zoa. Não. Ou seja, a gente não vai usar as trilhas do Horizon Chase aqui no nosso programa. Mas por falar em trilha, a gente vai divertir um pouco o pessoal que tá ouvindo a gente, principalmente nas redes sociais, porque nós vamos começar o nosso fim de semana, o nosso resumo do fim de semana, falando de Fórmula 1. Fórmula 1. Com o Grande Prêmio da Austrália na renovada pista de Melbourne, onde nós tivemos mais um trucidamento da Ferrari, para a tristeza desse apresentador que vos fala, que torce contra, independente de quem estiver pilotando lá. Se o Papa sentar na Ferrari, eu vou torcer para ele quebrar no meio do caminho.
E Eric Von Draxler deve estar muito feliz nesse momento, pelo menos em questão de ver o seu carrinho vermelho ganhando corridas. E aí, Eric? O Monegasco vai levar o hino fanfarra mais vezes ao pódio pelo andar da carruagem. Não, o bacana não é nem isso, Rodrigo. O bacana é o seguinte. Primeiro, é o primeiro Grand Slam do Charles Leclerc. Grand Slam, não. Grand Slam. Também chamam de Grand Slam. Tipo assim, pole, vitória, melhor volta e liderando todas as voltas. Tem gente onde Grand Chelem ou Grand Slam, tanto faz. É isso que eu quis dizer. É o feito que ele conseguiu. É o primeiro da carreira dele, o primeiro Grand Slam. E se o Max Verstappen está triste, eu sou feliz. Aliás, ele tá muito triste. Mais um DNF pra conta dele. Uma pena que ele ganhou na última corrida, porque tinha que ter banana também. Não, pior é que o pior de tudo é que o Christian Horner, que, cara, eu tenho pena da Jerry Halliwell. Na boa. A Jerry deve ouvir muita besteira dele. Porque não é possível ele falar tanta asneira. A quantidade de asneira por metro quadrado que ele fala é uma coisa impressionante. Que ele foi dizer que ele prefere um carro não confiável do que um carro lento. Ué? Tá, só que o carro lento, eu sei que ele quis zoar a cara da Mercedes. O carro lento tá na frente dele no campeonato. Cara, chama-se perder a oportunidade de não falar bosta. De não falar bosta, porque, pelo amor de Deus, é impressionante o que o Christian Horner tá soltando. É o que eu tô falando, eu devo ter pena. Rodrigo, você tá falando da Jerry Halliwell, a ex-Spice Girl? Sim, a ex-Spice Girl é casada com ele. Olha, aquela lá é uma santa, viu? Esse infeliz, como diria o Washington Luiz, deve dormir de calça jeans todos os dias, porque não é possível. Agora, a pista nova. E claro... Pelo amor de Deus. Vamos ver se o que você vai falar eu concordo. Manda bala. Assim, vamos lá. Eu até entendo a alegação que foi feita. Tá? Mas, se já tava vendo que não ia dar certo, por que botaram 4 zonas? Pra chegar e arregar e tirar a primeira, a terceira. Eu nunca sei qual zona que é. Seria, no caso, a terceira zona. A terceira é o contorno do lago. A terceira, que, pra quem não sabe, pra quem tá boiando aqui, a pista de Melbourne, depois que ela foi refeita, ela passou a ter 4 zonas de DRS. A reta dos boxes, aquela reta que vem logo depois da primeira chicane. Essas duas zonas são detectadas pela mesma curva ali, antes da última curva. Eu não sei, na parte ali. E depois mais 2 zonas, que fica depois na segunda parcial, logo depois da curva 6, se não me engano, 7. É na parte reformada, onde foi a parte reformada. Tem extinto S. Exatamente, tipo, a detecção ali na curva anterior e abrir ali. Só que aí o pessoal tá falando, não, tá muito inseguro, vamos tirar. Gente, se tá, assim, se eu não conseguiria detectar isso antes, não tem simulador, não, em casa, não tem um Gran Forza, um GP2 que dá pra entender como é que funciona esse game, não? Mas eu não consegui entender o que os pilotos reclamaram tanto de questão de segurança. Os muros foram até colocados um pouco mais longe. Sim! Não, principalmente depois das reclamações que fizeram em Jeddah. E assim, Rodrigo, vamos combinar. A pista de Albert Park, apesar de ser uma pista de rua, ela tem área de escape bem generosa. Sim, ela tem bastante área de escape. Pra uma pista de rua, assim como pra quem não sabe, Montreal também é uma pista de rua, se a gente for parar pra ver, uma área de escape generosa ali. Várias áreas de escape generosas em Montreal, em Albert Park. Quer dizer... Sim, eu não consigo entender a reclamação deles, Rodrigo, em questão assim, Rodrigo, o que talvez eu possa presumir que seja, é mais pelo fato de que essas zonas
elas fiquem em curvas. Isso é uma coisa que ninguém reparou. A primeira, elas ficam em curvas. Principalmente a terceira zona. Ela fica. É uma curva ali. Mas desde que existe zona de DRS na Fórmula 1, quando corre na Austrália, vamos dizer, a zona 2 do DRS sempre existiu. Sim, mas Rodrigo, a curva da zona 2, ela não fecha tanto quanto a outra. Zona 3. Isso, eu vou até ok. Não sei. Não entendi essa deles. Pra mim, a maior reclamação de Melbourne continua sendo um circuito repleto de curvas de alta velocidade, pouquíssimas curvas de baixa e curvas de raio longo, médio/longo. A minha esperança era que pelo menos as curvas... não é nem a curva... depois da zona de DRS 2, que a probabilidade da gente ter uma curva fechada, larga, tipo a primeira curva de Austin. A primeira curva de Austin enfiada logo no circuito. Ali onde o Alonso e o Gutierrez bateram, que o carro do Alonso quebrou no meio. Que eu não lembro nunca qual é o número daquela curva. Aliás, o nome, né? Porque o circuito de Albert Park tem nomes. As curvas. Eu não me lembro. Foi logo na largada. Não, na outra curva. Sim, então, depois, na mesma curva onde o Martin Brando arrebenta ali. Sim, essa curva. Essa curva, ela tinha que ser refeita por inteiro, não é? O que eles fizeram foi só tirar um pedacinho. Só que o traçado continua o mesmo. Deu pra perceber, os pilotos mudaram. Aquela curva, ela tinha que ser refeita. Rodrigo, é isso aqui, ó. É isso aqui. Eu sei, Eric Von Draxler. Sim. Ó, olha só. É a T3, a curva 3. Ela é mais pesada do que essa aqui. Eu tô falando já da curva, o Eric falou do DRS. Espera aí, Eric. Vamos situar os ouvintes, calma. Você está falando da zona perigosa do DRS, e eu concordo. Sim. Eles deviam ter visto isso antes. Ponto. Sim. Agora olha pra T3. Sim. Essa T3 ela tinha que ser mais bicuda. Ela tinha que ser refeita. Tem área de escape a rodo ali. Dava pra você fazer uma curva bem devagar ali. Porque Melbourne peca... Nem foi refeito aqui também. Aqui a 11 foi refeito nesse. Só que o traçado continua o mesmo. O traçado, pessoal... O que o pessoal fez, queridos ouvintes, foi o seguinte. O que eles fizeram foi pegar algumas curvas e na parte interna fazer aquele bico. Só que a curva em si continua com o mesmo traçado. Ou seja, as chances de ultrapassagem não aumentaram. Agora, eu tava vendo aqui... Na curva 6 não. A curva 6 ela é uma curva com pouca área de escape. Ali não dá pra mexer. Ia ficar muito perigoso se mexesse. Vamos lá. Aí acontece. Daqui da 6 pra cá, você tinha daqui até aqui... Aqui, Eric, quem tá ouvindo o programa no Spotify não sabe o que significa aqui. Agora aqui me ocorreu, vamos lá. Da curva 6 até a curva 9, e lembrando que... A curva 9 é na saída do lago, pra quem... Exatamente, pra quem tá boiando. Você tem a aceleração plena daqui, e eu tava vendo na sexta-feira os carros daqui, na parte na parte onde abre DRS, quicando horrores. E numa curva. Sim. O trecho é bem veloz. Agora, ninguém pensou nisso. Ninguém pensou em, por exemplo, enfiar as 4 curvas da Turquia ali naquele trecho. Rodrigo, o nego só pensa Não tem espaço. Rodrigo, o pessoal só pensa nessa situação depois que já acontece o meme. Mas é esquisito. Realmente isso do carro pular muito na curva não era tão previsto. Ninguém tava tão... Apesar de assim, a gente sabia que tava pulando porque, todo mundo tá vendo que os carros estão pulando muito. Por conta do Sim, os carros pulam muito, mas não na curva. É esquisito isso. Não deveria ter acontecido. Não, mas então, onde é que tá, Rodrigo? Ele pula, esse porpoising, ele acontece, eu posso estar falando muita bosta agora, mas esse porpoising, ele tá acontecendo com a asa aberta.
É na hora que o carro abre a asa que o porpoise fica... Ok, então já de repente eles já podem analisar de tirar aquela área de DRS. Tiraram, de fato. Eles tiraram, isso eu tô falando. A zona da reta dos boxes foi mantida, a zona da 2 e da 3 foi mantida. Tinha uma zona entre a 8 e a 9. Que continua. Não, essa que foi tirada. A zona e a 10 e 11 foi mantida. Não, eles usaram durante a prova os 4 DRS. Eles usaram os 4 DRS. Não, usaram só 3, meu Deus. Usaram 4. Pô, eu vi a corrida com a perseguição, principalmente do Pérez pra cima do Hamilton pra cima do Pérez e do Pérez pra cima do Hamilton. Quando o Pérez consegue a aproximação, pum, abrindo. Segurou, fez aquelas 2 perninhas e abre de novo. Olha, aí, e aliás, teve safety car pra caramba. Eu acho que o pior que ninguém conseguiu prever nessa prova, Eric, e que acabou colaborando pra chatice, foi o fato de que os pneus se desgastaram um pouco. A Pirelli ela quis jogar com o C2, C3 e C5. Porque, não, sei que a gente vai criar aquele suspense em cima. Ela poderia ir muito bem com C3, 4 e 5. O C3 podia ter sido o pneu mais duro. Aí sim, ia fazer os pilotos pararem 2 vezes. Com a quantidade de safety car que teve na pista, ia embaralhar mais ainda. Aqui, ó, Rodrigo. Achei. Qual o documento 35? Adoro isso. Documento 35. Pode a segurança, as zonas de DRS vão ser reduzidas a 3 pelo restante do evento. As zonas de detecção de DRS vai ser movida para antes da curva 9, ou seja, depois do laguinho, e vai ativar depois da curva 10. Então aquela parte do 8, Meu Deus do céu. Foi retirada. É porque eu lembro do DRS nos treinos livres. Eles cancelaram pra corrida e eu não lembrei na corrida. A 3 foi retirada. O circuito de Melbourne precisa refazer a curva 3 e a curva 10. É refazer. Não é mudar só aquele biquinho da zebra. Porque o traçado ficou igualzinho nas 2 curvas. Você tem que criar traçados novos para você ter um ponto de ultrapassagem. Infelizmente a Fórmula 1 hoje é assim. E é por isso que eu falo tanto na primeira curva de Austin. A primeira curva de Austin existem trocentas formas de se você passar. Aquela curva 3 tinha espaço para isso, para você fazer um bico. E aí o piloto ou vinha por fora e cortava para dentro, ou fechava. Enfim, dava para fazer milhões de estratégias ali. Ficou um pouco aquém do que esperava, mas deu pra ver que os carros melhoraram muito, porque já teve GP da Austrália de dar sono do início ao fim. Essa pelo menos teve um pouco de emoção. E é o seguinte, Eric. Ou a Red Bull resolve esse problema com o Verstappen, ou tchau. Ou acabou o campeonato. Falando como não como torcedor, mas como, né? Cara, é uma coisa que a Red Bull tem que resolver isso logo, porque você perder olha a situação. 2 abandonos em 3. Tudo bem, venceu outra corrida. Mas, assim, mas são 2 abandonos em 3. 2 abandonos em 3. Então, quer dizer, tudo bem que o pessoal vai achar, às vezes é preferível você tomar ponto e tal, mas tipo, a Mercedes está subindo. Sem fazer mudanças no carro, a Mercedes já conseguiu um pódio. Um pódio com o Russell. Seria o pódio com o Hamilton, mas o Hamilton falou depois que ele enfrentou um superaquecimento no carro e que o Russell foi brilhante, blá 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 blá. Pra gente encerrar a Fórmula 1, Eric, eu acabei de falar na Mercedes que cresceu. A McLaren melhorou muito. Os problemas nos freios parecem estar sendo solucionados muito bem. Quem não emplaca é Aston Martin. E aí vai registrado agora em vídeo o meu repúdio
e tenho certeza que o Eric vai repudiar também, a Rede Bandeirantes de televisão e sua equipe de transmissão pela forma com que se referiram ao Vettel depois de errar. Com uma certa constância, sim, só que é a primeira corrida do Vettel. O carro é horrível, o carro é muito ruim, é o pior do grid disparado. Sim. Tá numa grave crise administrativa, principalmente depois da saída do Safnauer, que deixou claro que saiu porque ninguém aguenta o Lawrence Stroll lá dentro. E você falar que ele tem que voltar pra Fórmula 3? Mas, meu caralho, o que esse povo tá querendo, afinal? Já não basta o que o Juca Kfouri fez esse fim de semana. Não vou entrar em detalhes sobre o que o Juca Kfouri fez esse fim de semana. Chamando o Santos eu achei que eu não ia pegar isso. Mas você vai precisar, Eric. Só agora. O Juca Kfouri chamou o Santos de Ninguém Futebol Clube. Foi um tremendo desrespeito. E aí o Santos cobrou a postura do UOL. E aí tem jornalista que... o clube quer censurar. Isso não é censura, é falta de respeito. Do mesmo jeito que a equipe de transmissão da Rede Bandeirantes Televisão foi estúpida ao falar do Sebastian Vettel. Um tetracampeão da categoria merece respeito. Por mais a gente aqui que brinque com os pilotos, faça uma piada aqui, uma zombação ali, mas a gente sempre deixa claro quando é zombação, quando é uma piada, quando é um bom humor e quando é informação. Aqui no Papo Veloz, a gente não brinca com informação, a gente não brinca com fatos. Isso foi um desrespeito tremendo a um tetracampeão do mundo. Não interessa se depois daquilo, porque o Vettel já estava pensando em aposentadoria. Mais respeito, principalmente do senhor comentarista, que eu não vou citar o nome, que começa a desdenhar do Sebastian Vettel pelas lutas nas causas sociais, e se notou nos treinos livres o desprezo no comentário a respeito do Vettel. Eu não vou citar quem é, não quero dar mais ibope para atitudes bota em off aqui pra saber quem imbecis. Não gostei. E sim, estou fazendo campanha para quem puder assinar o F1 TV Pro, assinem, R$30 por mês. E é melhor escutar o David Croft berrando em volta de apresentação do que escutar uma equipe de transmissão que a cada corrida tá piorando, fazendo piadinhas sem sentido. Isso porque no ano passado foi bastante elogiado por conta de estar fazendo uma transmissão melhor do que a Globo, no sentido de não deixar o público na mão, de não deixar tipo de não deixar tipo assim, que a Globo quando tá chegando no final nos últimos anos, porque não tinha BR. A Globo nos últimos 3 anos ela cagou pra Fórmula 1, isso é um fato. Exatamente. Isso é um fato, mas isso não tira. Isso não tira o nosso direito, Eric. Assim. Isso não tira o nosso. Aí nesse ponto, a Band chegou e começou a mostrar mais coisa, mostrou uma definição nível Globo anos 90, 2000. Nem precisa ser muito, nível 2014, quando o Rubinho passeava no grid junto com a Mariana Becker. Pois é, mas digo assim, 2000, mas que foi uma época mais que tinha, eu digo assim, que era uma época que tinha brasileiro de fato competindo. Não, por exemplo, o Felipe Massa mais rápido, com o Fernando mais rápido que ele, mas vamos lá. Eu quis dizer nesse nível. Por isso que eu quis chegar nesse ponto. Por isso que eu falei anos 2000. Porque foi ano que você tinha brasileiro competindo, brasileiro tentando ser campeão, não depois de 2010, por exemplo. Mas vamos lá. Aí, quando, aquela parada, é o típico namorado, que quando tá investindo na mina, começa é todo fofinho com a moça, dá presente, dá beijinho, leva pro melhor motel da cidade, né? Que é R$700 a diária, né? A diária não, o período. 700 pila, né? Que tem sauna, piscina, hidromassagem, tudo. Tudo maravilha. Aí a trouxa, esse público, né? A trouxa acha que, nossa, ele é o homem da minha vida,
vou me casar com ele. Aí quando a pessoa casa e tipo assim, aí o negócio tá firme, conseguiu o que queria. Aí o cara fica lá sentado no sofá o dia todo, tomando cerveja, vendo futebol, não quer saber de nada. É exatamente isso que a Band tá fazendo. Cara, mas a transmissão continua igual. Não é ruim. Mostra antes, pré-hora. Sim, mas agora, esse tipo de... A minha bronca é um tipo de piadinha, eu tô entendendo. E me admira... Não, e Rodrigo, é óbvio, não vou falar quem é, mas você mencionou aqui. Me admira que tenha sido ele. Foi. Me admira que tenha... Assim, Rodrigo, eu esperaria isso de qualquer outro que integrante da mesa. Mas não dele. Não dele. Pois é. Próxima prova, dia 24 de abril, em Imola. Charles Leclerc bota 34 pontos já de vantagem para cima dos rivais. O segundo colocado no campeonato é o Russell. Ele já mete uma no luneta. O Leclerc coloca... Pessoal, escutem isso, vocês estão ouvindo a gente. O Leclerc põe em 3 corridas o que o Verstappen não conseguiu pôr em momento algum contra o Hamilton em 2021. Mesmo com o Michael Myers ajudando, né? E nem assim, não abriu os pontos. Não deixa a Ferrari brincar, porque o carro dele está acertado. A Ferrari é a única hoje que tem carro acertado, motor bom e confiável. Não tem Ferrari quebrando por aí. A Mercedes já tem um motor confiável, está arrumando seus problemas de pula-pula. A McLaren está resolvendo o seu problema de freio. Vai ser engraçado se a Red Bull fica no meio do grid. Vira aqui pro meio do grid. Não vai ficar no meio do grid. Meio do grid que eu digo assim, meio do grid fica uma coisa assim, tudo bem, primeira página aí, mas meio do grid. Não, o problema da Red Bull é confiabilidade. Então. Não, mas não tem risco deles ficarem no meio do grid. Eles podem ficar no meio da classificação. É isso que eu quis dizer. Não. Então é meio da classificação. Eles vão andar na ponta sempre. A briga hoje são os dois. Até enquanto o carro da Red Bull aguentar. E é bom o pessoal começar a ficar de olho, porque olha o exemplo da Alpine. O Alonso já usou os 3 motores para a temporada toda. Na terceira corrida. Tudo bem, o motor do que deu problema no Bahrein, ele pode ser consertado, mas ele só vai ser consertado em Imola. O Pérez também usou os 3, mas a Red Bull faz rodízio dos motores nos seus carros, não é de hoje. Usa o primeiro, depois o segundo, o terceiro, depois volta pro primeiro e fica fazendo esse tipo de rodízio para você poder trabalhar e fazer a manutenção melhor nos motores. Sim. Não tá definido, mas o Leclerc começa a abrir uma boa distância. Eric, o que a Ferrari gosta bastante de fazer, que a gente critica sempre? Jogo de equipe? Eu ia simular fazendo, ó. Atenção, piloto, o outro tá mais rápido. Abre esta porra. Jogo de equipe. Ou o Sainz chega na frente do Leclerc em Imola, ou ele vai virar segundão. Ponto. É assim que a Ferrari trabalha, Eric. Ué. Mas... Cara, Matheus, vai chegar. Desde que o carro ajude. Fórmula 1 não tem milagre. E aí, é bom. E aí, tipo, aí vem a parte mais interessante, só pra deixar esse assunto. Como é que tem tanta gente. Tem tanta gente que crucificava o Hamilton. Que, porque quando o Hamilton não tem carro bom, ele não anda bem, que não sei o que lá. Ele só anda bem quando tem carro bom. A gente já cansou de falar isso aqui, Eric. Assim, não bem, existe campeão com carro ruim. Na época que vai ter que começar a provar. Agora tá na época que ele não tá com carro bom. Mas mesmo assim ele tá tirando o resultado. Sim. Minimamente, se resolver o problema, ele tira a diferença no braço. Vamos lá. Vamos mudar a chave. Vamos dar um passeio em 2 rodas agora. Agora vai ser mais rápido, pessoal. Agora é só um resumo rápido sobre as provas, começando com a MotoGP. MotoGP. GP das Américas em Austin, temos um vencedor novo na pista, né? Foi a 9ª prova na história
do Circuito das Américas na MotoGP. Corrida número 500 da categoria na era MotoGP. Marc Marquez ganhou 7. Alex Rins ganhou 1. Este ano quem venceu foi Enea Bastianini, Eric von Draxler, o piloto que quase não correu este ano. Ó, eu vou pontuar até para ajudar os ouvintes. O Bastianini quase não correu este ano porque ele foi tirado da Avintia. A Avintia que virou VR46 na MotoGP, né? Pegou a estrutura. Valentino Rossi preteriu o Bastianini para colocar o Bezzecchi. Marini já tava, botou o Bezzecchi. O Bastianini, o Bezzecchi é da academia? Da VR46, sim. E o Enea também? Não. O Enea é piloto da Ducati. Aí, quando a Gresini pegou as motos Ducati, na hora, o Fausto Gresini, que ainda estava vivo na época, definiu pelo Fábio Di Giannantonio, que era o piloto da equipe na Moto2, falou, vamos subir, e pegou o Bastianini. Falou, não vou deixar vagar por aí. Eric, ele já ganhou 2. Ele é o líder do campeonato. Eu tomei um susto quando abri a página do Wikipedia, quando vi a foto dele. Pra quem não sabe, gente, quando você abre a página do Wikipedia desse campeonato, quase sempre aparece a foto do atual campeão, né, e do líder do campeonato. Quando eu vi a foto do Bastianini, isso pela última vez que eu abri quem tava, acho que era o Espargaró. O Espargaró desembarcou. Não, liderando o campeonato não. A foto que apareceu em destaque na página do Wikipedia desse ano é do Quartararo, que é o atual campeão. O atual campeão, sim. Hoje você abre e aparece a foto do Bastianini, que é o líder do campeonato. Né? Não, geralmente aparece as duas, mas enfim. Quando você assim, Eric, ele vai longe. Vai. Porque ele dá a declaração direto dizendo que liderança não é importante pra ele. Importante é ele ir bem. É fazer a equipe andar bem. Numa dessas, correndo sem pressão nenhuma, ele vai galgar as posições todinhas pro título. E só pra situar, Rodrigo, tudo bem que ele tem 2 vitórias, mas as outras 2 corridas dele é um 11º e um 10º. Pontua pouco, é verdade. Tanto que ele tá só 5 pontos à frente do Alex. Calma. Rodrigo. Alex Rins em segundo no campeonato. Sim. Alex Espargaró em terceiro do campeonato. Sim. Rodrigo. Quando eu vejo um campeonato que tem, nesta ordem, Enea Bastianini, Alex Rins e Alex Espargaró liderando o campeonato da categoria principal, é um sinal de como que a gente tá bem longe do que a gente tá acostumado a ver. Não, eu dou outro significado do quanto a MotoGP se equilibrou. Porque a gente tá vendo a Ducati mal e pressionada, porque o Banaya e o Miller estão errando demais, se bem que o Miller andou muito bem. Aliás, a Ducati andou muito bem nesse fim de semana. O quanto que a KTM tá pressionada e principalmente a Honda pressionada. A Honda, dana-se. A Honda esquece. Vai chegar num ponto, Rodrigo, que a Honda tá em último nos construtores. Sim. Não, e outra coisa, não, isso é outra coisa que a gente tem que reparar também. Ducati, KTM e Suzuki liderando no campeonato de construtores. Sim, a Ducati, por motos, ela é líder, justamente porque o Bastianini corre de Ducati. Agora, Eric, é muito bom ver uma satélite dando esse trabalho todo. Obviamente. Eu acho que quando você tem o lance da satélite, claro, seria uma forma de você desenvolver os pilotos para a equipe principal, sim, tá, mas quando as satélites começam a mostrar serviço, isso é sensacional, Rodrigo. Isso é sensacional. E outra coisa também que a gente tem que mencionar. O Bastianini, eu posso estar falando muita bosta, mas o Bastianini, ele tá correndo, sendo líder do campo. Olha isso, pessoas e Rodrigo, isso é importante.
o Bastianini está liderando o campeonato com uma moto do ano passado. É uma moto muito boa, aliás. Não, sim, Rodrigo, mas eu quero dizer o seguinte: o líder do campeonato está usando uma moto de 2021. Não é uma moto de 22, é uma moto de 21. Sim. Quem manda o Banai e o Miller caírem tanto? Os caras estão aproveitando. Tudo bem, pode ser que desembarque agora na Europa, em Portimão, que é dia 24 a próxima prova, e mude tudo. Mas estão aproveitando. Aproveitou esse tour pela Ásia e pela América para acelerar. E aí vale muito o trabalho sendo feito na equipe. E também na Aprilia. Aprilia semana passada deu um show com o Alex Espargaró. Andou bem nesse fim de semana, com o Vinhales inclusive andando muito bem também. Tava na hora já, né, filho? Agora, pra mim o nome da corrida é o Mark Marques. O Rodrigo, ele só chegou em sexto, cara, ele caiu pra 23º na largada. Então, Rodrigo, Tá tudo bem, a moto deu problema, não se sabe o que aconteceu, mas ele chegou em sexto. Rodrigo, reiterismos à parte, eu adoro essa frase. Reiterismos à parte. A gente sempre faz questão de exaltar, por exemplo, quando o Jorge Lorenzo cai nos treinos para o Grande Prêmio dos Países Baixos. Eu não lembro que ano foi, 2005, agora 2012. 2012. Ele cai. Era quinta, sexta e sábado ainda. Ele cai nos treinos, ele fratura a clavícula, ele vai pra Espanha, é operado, instala a placa, um monte de bosta lá no negócio. Ele volta pros Países Baixos no dia seguinte. Ele cai na quinta, ele opera na sexta, ele volta pro sábado pra correr no sábado, que é correndo no sábado. Largando de último, obviamente, largando de último, mas que ele não classificou, e chegou em quinto. Tá, tudo bem, hoje isso jamais aconteceria, as regras mudaram e hoje Então, a medicina da MotoGP jamais permitiria isso, particularmente acho positivo. Sim, então acontece. Então, vamos lá. Quando você vê um piloto que cai para último e consegue chegar nas posições de ponta, ele ficou devendo o quê? E detalhe, ele caiu, ficou último e ficou devendo 6 segundos ainda. Ele descontou esses 6 segundos. Não, 6 segundos foi a distância dele pro vencedor. Ele ficou, isso que eu tô falando, ele ficou devendo 6 segundos. Cara, se tirar o chapéu, não tem. Mas, cara, mostrou por que é Fernando Santos que vai ser campeão do mundo, ora, pombas. E por mais que muita gente diga que ele tem que se aposentar, que ele não deve mais nada pra categoria, ele mesmo já falou que a paixão fala mais alto. Então, os rivais que se preparem, porque se ele se acertar, ele vai brigar pelo título. Estamos só na 4ª prova do ano, a gente vai pra 5ª prova, que é daqui a 2 semanas, em Portimão, que é uma prova que felizmente veio pra ficar. Infelizmente vai ficar no lugar da República Tcheca, né? Porque o pai do Karel Abraham não tinha dinheiro pra arrumar o circuito e... Enfim. É uma pena não ter Brno no campeonato. Faz uma vaquinha pra gente comprar o autódromo. Moto 2, vitória de Tony Arbolino. Numa corrida também que os líderes foram caindo de baciada. E o líder do campeonato, inclusive, o Celestino Vietti, acabou caindo. E o Tony Arbolino ganhou sua primeira corrida na Moto 2. Na Moto 3, Eric, que pecado. Porque o Diogo Moreira estava na briga dos 7 pilotos que brigaram pela vitória do início ao fim. Ele estava liderando, ele caía para 6º, ele ia para 3º, aí ele voltava para 5º, aí ele daqui a pouco estava em 2º, aí voltava para 6º, enfim, era uma maluquice só. Caiu na penúltima volta. Tá, ok, só cai quem tenta. É uma pena. Primeiro ano é aprendizado. Já mostrou que é do ramo. Esses detalhes se acertam numa boa no futuro. Tem tempo pra errar ainda. E vocês achando que o Eric Granado ia ser o último piloto BR que ia disputar a MotoGP, né? Felizmente tem muito BR que tá indo pra fora pra pegar. E tá com destaque positivo. E ao mesmo tempo dói, porque é BR, né? Eu sei. Fazer o quê? A porra da... Aqui no Brasil, o máximo que... Aqui no Brasil, quando investem num circuito, sempre tem os bobalhão de plantão que diz que tem que usar o dinheiro pra saúde e educação, e a gente sabe que nunca vai pra saúde e educação. Claro. Né?
Portimão nos aguarde. Vai ser muito bacana. Do jeito que tá essa categoria, vai ser uma maluquice. Eu acho bacana que em Portimão tem aquela. Eu não sei agora, eu esqueci o ponto que é. Não sei se. Não lembro agora, é na curva, depois da curva 8. Que é um ladeirão entre a 8 e 9. Entre a 8 e 9, que dá um ladeirão que a moto chega a empinar. É sensacional, cara. Os pilotos não concordam muito com isso, né? Deve ser um terror pra andar de duas rodas ali. É sensacional pra gente que tá vendo. Pra quem tá lá sentado, quem tá lá com um furisco sentado na moto, deve ser tenso pra cá. Tipo assim, eu vou morrer. Tipo assim, vê a moto levantando do chão e fala assim, opa. Segura que socorro pra mim. Mudando de assunto de novo, então. Vamos lá. Vamos já girar a chave. Cada vez a gente vai indo para os assuntos mais rápidos, pessoal. Então vamos para Fórmula E. Fórmula E. A gente já falou de um piloto que começa a dominar na Fórmula 1. A gente já falou de um piloto que começa a dominar na MotoGP. A gente vai para outra categoria onde tem um piloto que começa a dominar. Eric, Mitch Evans, o neozelandês da Jaguar, venceu no sábado, venceu no domingo. Todo mundo dizia que o Sunbird ia engoli-lo com farofa quando desembarcasse na equipe, e o neozelandês tá botando o passarinho dentro da gaiola. Essa é a hora que o Carlos printa aqui no story dele aqui, ó. Aqui, ó. Legal, ó, legal. Printa aí, Carlos. Printa aí, Carlos. Vamos lá. Eu acho. O pessoal falando que o Sunbird ia ser, não. Eu acho que pra mim já deu. Sunbird pra mim já deu. Lembrando sempre que o Sunbird, ele é o único que ganhou uma corrida, pelo menos, em todos os anos que disputou. E até agora nada. Agora, impressionou o ritmo que Mitch Evans meteu na pista de Roma. Mesmo sem pegar os modo ataques, ele conseguiu se manter perto do Robin Francis, do Stoffel Vandoorne, do Jean-Henrique Verne, que estavam com o modo ataque e não abriram distância. Foi covardia. A hora que o Mitch Evans pegou o modo ataque, ele abriu mais de 4 segundos e faturou. Tanto a primeira corrida com essa distância absurda, na segunda corrida não foi tão grande, porque teve um safety car logo, bem perto do fim da corrida, inclusive. Mas mesmo assim ele mostra: vou lutar pelo título. O resto que corra, porque o resto tá muito bagunçado. Tá bagunçado demais. A sequência de segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, muda muito. O Mortara, que era um dos ponteiros, acabou tendo um fim de semana péssimo. Os brasileiros nem contam muito, né? O Lucas Igreja chegou em 8º numa corrida, mas no sábado, tanto ele quanto o Sete Câmara foram terríveis. Eu acho que o Lucas de Graça ele devia estar meio pombo, porque o que acontece? Ele não conseguiu. Tem mais uma categoria que teve agora no Rio de Janeiro, conseguiu correr no Rio de Janeiro, porque ele não conseguiu placar a pista do tempo que ele desenhou na Palhas Amarelas. Sabe aquele traçado que ele desenhou na Palhas Amarelas? E toda vez que aparece alguma tentativa de categoria que ele correu no Rio de Janeiro, Fórmula Indy, Fórmula E, Stock Car, aí vem ele do esgoto lá. Não, olha a minha pista que desenha aqui no mapa das páginas amarelas. Até que ele não fica mais com isso, não. Agora ele desembestou pro lado sujo da força mesmo. Merda. Com todo respeito. Enfim. Sete câmeras, sem comentários. Foram definidas as montadoras que vão fazer parte da categoria no ano que vem. A Dragon vai mudar, vai usar o mesmo trem de força da Tetita, o DS. Sim. Então a Tetita vai ter. A DS vai ter 3 equipes. DS/Citroën, né? A Tetita, a Dragon
e a Venturi. Porque a Venturi vai virar Maserati. Só que a Maserati não vai entrar com o equipamento dela ainda, né? É do mesmo grupo. A Maserati e a DS são do mesmo grupo, que é o grupo Stellantis. Eles vão usar o trem de força da DS. Mas é a volta da Maserati mais de 50 anos depois da sua última participação nas pistas. A icônica marca italiana está de volta ao esporte a motor. É uma grande notícia, né, Eric? Marca. Poder. A Maserati. Só que salvo muito engano, a Maserati. Agora eu não lembro se foi a Maserati que foi a primeira campeã da Fórmula 1 com o fã do Paris. Não lembro agora se foi Maserati. Era de Maserati, né? Era Maserati. Não é? Maserati é Maserati, né, velho? Maserati é Maserati, eu não entendo até. Eu tomei ranço com algumas situações aí que o cara me agora, mas. Tretas, né? Deixa, tretas. Lá. Não, eu tenho uma Maserati e eu vou pintar ela de laranja, porque eu sou rico, né? Pinta? Vai falar pintar outra coisa de laranja. Pintar o... Bom, categoria volta em... agora eu esqueci. Pô, pessoal, eu esqueci quando que a Fórmula E volta. Mônaco. É. A próxima já é Mônaco. Sim, com o traçado inteiro, tá, pessoal? Só pra avisar. E... Desde o ano passado a proposta, né? Oi? Desde o ano passado a proposta. Sim. A gente espera, pelo menos, é que tenhamos ainda a pista de Mônaco, né? Porque cada ano que chega, a possibilidade de não ter mais a pista é grande. Não, mas, assim, a menos que aconteça uma coisa assim, é sempre assim, não vai, por enquanto tá mantendo. Por enquanto mantém. Boquitos, né? Não fica porque não vai ter pista. Amigo. Gente, eu ia gastar tempo, nós já estamos com 48 minutos de live, também já tem que começar a encerrar. Até porque a gente ainda precisa falar de mais 3 categorias. Eu não vou citar que a Nissan, a Mahindra e o Antônio Giovinazzi estão no calvário, mas eles precisam melhorar muito. A Nissan afundou esse ano, ninguém ouve falar. A Mahindra tá terrível e o Giovinazzi, enfim... Vamos pra próxima, Eric? Mas melhor, né? Uhum. Então a próxima vai ser a Stock Car. Stock Car. Grande Prêmio do Galeão. Lembra? Cara, não fala não, cara. Eu tenho ranço desse cara. Ranço? Eu devia pegar a musiquinha que a gente usa. Com todo respeito ao Rony Cosmo, eu tenho um ranço olhando pro bico. E o pior é que na escolinha nova, o personagem que já é ruim conseguiu ficar pior. Mas vamos lá. Normal. E falar em ruim que fica pior, só uma coisinha, tá vendo as fotos que o senhor Vinícius Afonso mandou no grupo do Zap também no Instagram dele. Eu acho interessantíssimo como é que eu não sei se o lance que o pessoal tava falando de que a pista tá muito melhor. As arquibancadas são muito longe da pista. Eu não sei se eu não consegui pescar se isso de fato acontecia, mas pelas fotos que eu vi, realmente a pista era lá no Hyde Park lá, e assim era mal importante comparando, muito mal importante comparando. Eu não sei pra quem tá acompanhando e viu, já teve no autódromo do Jacarepaguá. Era mais ou menos como se a pista começasse a pista, mas pra quem tá lembrando mais ou menos como é que era a configuração da pista, é como se a pista ficasse na reta de boxe. Quer dizer, não tem o retão principal, que é o tinha reta de boxe, o retão principal e as arquibancadas. Era como se não existisse no principal e a pista começasse ali, pra trás. Tudo bem que tem o fato de que a pista é plana, porque no aeroporto, é aeroporto porque é plano, né? Acho que... Eu ainda pelo menos conseguia ver tudo. Só que teve um grave problema. Pelo amor de Deus, pessoal,
principalmente os fluminenses e os cariocas. Não alimentem isso como a salvação do automobilismo carioca. Não vai. Tem que ter um autódromo. Ah, é legal a tentativa, foi legal a tentativa, foi. Só que o custo é muito grande. O Fernando Giulianelli falou isso na live do Rodrigo Mataro. O custo é enorme. E aí, você gastava muitas coisas e outras ficavam pendentes. Por exemplo, o que o Carlos está falando. Que ele comentou aqui nos... Cadê? Que ele achou bem confuso. Aí o Matheus comentou... Não foi isso aqui que ele comentou, a falta do muro que incomodou e a marcação por cones. Um excesso de cones. Entendeu? Que... É porque também, Rodrigo, é mais ou menos o que acontecia, por exemplo, no Cleveland. Não, mas Cleveland tinha os muros. Assim... tudo bem, é porque assim, mas o Rodrigo, aí que tá. Cleveland, o aeroporto de Cleveland era mais. Não sei, posso falar como bosta agora. Era mais ou menos no nível de um Santos Dumont, vamos dizer assim. Nesse nível, assim, não era um aeroporto grande, mas também não era um aeroporto pequeno. Tudo bem que a pista principal era mais ou menos longa, mas tipo. Não era um aeroporto de pequeno porte. O aeroporto Galeão é um troço gigantesco. Sim, mas faltou. Sim. A impressão que eu tenho é que faltou grana para você investir um pouquinho mais na estrutura. O que é compreensível, porque o custo foi muito grande. Segundo o Giulianelli, a Stock gastou 6 vezes mais para fazer a prova de Deodoro do que para fazer outras provas. Rodrigo, a questão é nem essa, a questão é a seguinte: uma coisa é você alterar a estrutura de aeroporto que tem uma carga uma carga relativamente pequena. Tudo bem, Santos Dumont é uma coisa diversional. Você não bota avião grande no Santos Dumont. Você não bota muita gente, muita avião pra ali. Outra coisa é o Galeão, é um aeroporto gigante e tem uma carga de operação absurda. Tá. Você não pode modificar muito a estrutura dele. Mas ia alterar alguma coisa você fazer um bloco de pneus e você colocar na entrada de cada curva para os pilotos terem como uma referência melhor? Sim, aí nesse ponto, de fato. Só que aquela parada, não... É o que, assim, tudo bem, são coisas que tem que se ver para as próximas... Sim, é um... Apesar de que é óbvio que o ideal seria que tivesse autódromo no Rio de Janeiro. Lógico, esse é o ideal, esse é o objetivo, tem que ter. Que não venha nenhum político dizer que o Rio agora tem um autódromo. Não tem. Aliás... Rodrigo Matar compartilhando isso e mais uma das pessoas também. Sobre o tweet. Eu sou funcionário da prefeitura, mas como eu sou funcionário público, eu posso falar isso. Esse é bom de ser funcionário público. Você não tem essa coisa. Vamos lá. O tweet do senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Abre aspas. Aqueles que mais têm que brigar pelo Galeão inventam um evento sem sentido que só joga nosso aeroporto internacional para baixo. Com todo respeito a tudo do Socar, poucas vezes uma coisa tão tosca. Coisa de quem não entende a dimensão do Rio. Fecha aspas. Ok, que, foi o mesmo filho da mãe que ajudou a destruir Jacarepaguá. Exatamente. É o mesmo... Eu acho hipócrita da parte dele quando ele chega e fala isso, mas, por culpa dele... Aliás, com todo respeito, por culpa dele também dos outros que vieram atrás também, principalmente o Social Armaia, que começou com essa parada de vamos fazer as Olimpíadas, vamos fazer o notório, né? E o maior dele, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral não foi prefeito do Rio de Janeiro. Mas foi governador. Mas não, da cidade não existe. Eu acho assim, era pra ver, não é mais fácil chegar e você quer saber? Derruba o Parque Olímpico. Ninguém usa aquela bosta. Ninguém, com exceção do Geonese Park, eu nunca sei naquela bosta lá. Ainda continua aquela porca do Geonese Arena e do Maria Lenk.
que ainda assim, facilmente substituído pelo Gil Delamare, reforma aquela porca. Reforma de autódromo, como ele era. E a corrida? Ninguém quer saber deixar cara, da corrida mais, né? Não, eu quero falar que a Eurofarma deu um show, que o Daniel Serra deu um show na primeira corrida, ainda foi muito bem na segunda prova. Segunda prova, caiu uma chuva suficiente para dar uma bagunçadinha. E já vou responder o Carlos, que ele comentou um negócio mais ou menos só. Teve batida, teve confusão, teve entrada de safety car, teve 2 entradas. E mesmo assim tava uma disputa muito bacana do Ricardo Maurício com o Marcos Gomes. O Marcos Gomes vacilou, porque ele fez a ultrapassagem em cima do Ricardo Maurício com bandeira amarela no local. Tinha um carro abandonado lá, tava a bandeira amarela, ele meteu a ultrapassagem. Foi punido, tomou 5 segundos de punição. E aí fica a vergonha pela demora excessiva da direção da Stock Car, o que rendeu inclusive a confusão dos comissários, que não é dessa prova. Acho que nesse ano aqui no Brasil os comissários estão muito confusos com mudança de regulamento, com qualquer coisa, mas estão muito confusos com algumas atitudes bem estranhas, o que rendeu um esculacho no ar do Rubens Barrichello. Será que agora o pessoal acorda? Gente, eu sei que que o pessoal tem que olhar a câmera disso, câmera daquilo, mas peraí, tem coisas que são inadmissíveis. Uma ultrapassagem em bandeira amarela é inadmissível. Porque é só você olhar onde é o ponto que começa o setor, onde termina, e se teve a ultrapassagem ali. Teve, acabou. É punição. Não tem que demorar 2 horas a mais depois do fim da corrida para você definir que o cara ultrapassou numa bandeira amarela. Não dá. Aí o Ricardo Maurício herdou a vitória. A Eurofarma vai nadando de braçada de novo. A próxima prova da Stock é dia 15 de maio no Velocitar. Enfim, minha opinião. Aprovou-se por ser um ineditismo, mas que não façam disso uma rotina. Tem coisas a melhorar numa pista de aeroporto. Pois é, mas... Deixa eu só responder a pergunta do Carlos, Eric. Que o Carlos disse que foi o Luiz Paulo Conde que tirou as corridas da Fórmula Mundial do Rio. Não, foi a organização da Fórmula Mundial no Brasil, com Emerson Fittipaldi na frente, que jogou nas costas da Prefeitura do Rio a responsabilidade de pagar a corrida. E outra coisa, era a Fórmula, era a kart e era também a MotoGP. A MotoGP caiu por causa das deformas que fizeram pro PAN. Pois é. Começaram a destruir o circuito, a Dorna virou e falou: tchau, aqui a gente não pisa mais. Mas não, é só pra, assim, não tô defendendo político nenhum, entendeu? Mas o que aconteceu foi que empurrava, não tem dinheiro, a prefeitura banca. Não tem dinheiro, a prefeitura banca. Chegou uma hora que o Cabral, não era nem o Cabral, não, foi o César Maia, lá em 2001. Não, a prefeitura não vai bancar. Mas tem corrida em março, cancela. A gente não vai bancar corrida, não. E tá certo, não tá errado, não. Próxima. Fórmula Indy. Vamos pra IndyCar. IndyCar teve prova em Long Beach, que muita gente também diz que Long Beach já tinha que ter sido retirada do campeonato. Eu discordo. Long Beach, mas não dá pra ultrapassar direito. Te vira. Também, né? Te vira pra ultrapassar, enfia o carro onde não dá, frita pneu onde não dá. Um campeonato decente tem pistas de todo nível. Vai deixar só as pistas rápidas com curvas. Não. Tem que ter Long Beach. E Joseph Newgarden. Eric! Vamos lá. A gente já falou de 4 categorias que os pilotos vencedores começam a impor um domínio na temporada. Mais um. Joseph Newgarden venceu de novo, assume a liderança do campeonato, conta
com o azar da Ganassi, com Alex Palou, de ter feito um pit stop um pouquinho pior na segunda parada e permitido ao New Garden voltar na frente. Conta com a batida totalmente infeliz do Colton Herta, bateu sozinho quando brigava para voltar para a liderança. E ele não mediu coisas, olha, a culpa foi minha, eu errei, paciência, vambora. E conta ainda que o Romain Grosjean está no seu segundo ano na categoria e um outro macete ele ainda não pegou. Ah, mas se a corrida não tivesse acabado em bandeira amarela, não, ali os pneus do Grosjean já tinham acabado. Vitória justa do Joseph Newgarden, que mostra que é o melhor piloto americano da atualidade, Eric. Fato. Entre os americanos, fato. Claro que tem. Entre os americanos, cabe mencionar que tem algum outro que estão em exceção, mas melhor, obviamente, o Zezinho Jardim Novo. Um deles, o Kyle Kirkwood, que conseguiu completar uma prova muito bem, 11º, andou bem. Tatiana Calderon relativamente bem também. Rodrigo, 10º. Oi? 10º. O Kirkwood, né? Ele fechou em 10º. Eu tava... 10. A Tatiana Calderon andou relativamente bem. Sim. O Jimmy Johnson é que deu uma porrada no muro. Aí o Jimmy Johnson já tava correndo meio no sacrifício, por causa daquela mão dele que ele machucou nos treinos livres. Não foi o fim de semana que ele queria tanto, depois de andar tão bem no Texas. Faz parte, gente. Ele mesmo faz parte. O JJ tá pra brincar. Não, o JJ tá lá pra... Não digo pra... Assim, quando você fala brincar, parece que ele tá, tipo assim, menosprezando a categoria. Tipo assim, é lógico que não é o caso. Ele tá ali pra, tipo assim, é lógico que ele tem alguma linha pra queimar ali, mas assim, ele não tem mais nada pra provar. Mas a grande contribuição dele à categoria é o marketing. A ver a grana que a Ganassi não tá ganhando com aquele patrocínio da Carvana. Pois é. Agora. E o Hélio? Agora ele vai ter que mudar o Twitter, gente. Não é mais H3, né? Porque o 3 não é mais dele. Há décadas. Vai ter que mudar ele o Twitter. Ele tá com 06 de novo. Com 06. 06, traz uma 06, pede pra sair. Não pede não, ele tá andando bem. É o novo xerife 06. Ele tá bem. Quem fez papelão foi o Simão Pagenaud. Tomou totó, foi voltar, na hora de voltar enfiou o carro no jardim da praça. Vai dar trabalho pro jardineiro ali refazer aquela grama. Mas ele foi bem. Ele foi bem. E, de novo, eu gostei da corrida do Scott Dixon. Quieto, mudo, calado no seu canto. Ele sobreviveu a quase uma tentativa de toque do próprio companheiro de equipe, do Marcus Ericsson, que tava andando tão bem. Tá, não tem culpa. Como eu falei, só bate quem acelera. E acabou, enfim, abandonando a prova e ficou lá parado lá na rua, vendo o movimento, pensando na morte da bezerra. Podia estar comendo meu pão sueco. O Ward evoluiu bem também. A prova de Long Beach, ela é uma prova que costuma colocar quem realmente é bom na disputa. E mesmo os que batem, quando você olha, por que bateu? Porque tava forçando pra atingir o limite. Long Beach não deixa perdão pra ninguém. Ué, justo. É por isso, senhor arrombadinho que é analista de sofá. É por isso que o Long Beach não pode ser no calendário. Mas porque é chato. Porque... Amigo, olha só. Quando você tem uma pista de rua, que você tem o muro a 2 dedos de você, da pista. O muro a 2 dedos da pista. Você vai, o cara fica naquela coisa de eu não posso correr seguro porque senão eu perco posição. Mas eu não posso puxar o pé senão vai arregaçar no bico. É numa pista de rua, tipo no Beach, tipo Mônaco, você fica, porque essas pistas são chatas que não tem que ter mais. São essas pistas, caro analista, comentarista sensato,
analista de comentário sensato. É por essas pistas que você separa os meninos dos homens. Quando você bota uma corrida numa pista que é larga pra caramba com área de escapatória, molezinha, até eu que nunca senti no rabo num carro de corrida oficialmente, vou andar relativamente bem ali. Porque se eu errar, não tem problema. Agora, vou eu andar num long beach da vida, vou andar em Mônaco ali, de bicicleta, eu arregaço o muro. Pega uma bicicleta ali, eu vou arregaçar no muro, imagina com um carro de corrida. Se eu piso com a roupa, já andaram no carro de corrida? Eu nunca andei no carro de corrida, mas... Piscou, dá tchau. A próxima acho que é dia 24, né? Barber. Barber, Birmingham, não sei, nunca. É a cidade do Alabama, estado de Birmingham. Cidade de Birmingham. Estado do Alabama. Pista de Barber. Barber Motorsport. E aí já começou os jogos preparativos para o mês de maio. O mês de maio, que ainda não tem os 33 fechados. Tá um desespero da categoria para fechar o 33º. Não sabe quem vai ser. Não, foda-se não, tem que ter os 33. Se fosse a Fórmula 1, tudo bem. A Indy não, a Indy tem que ter os 33. Realmente. Mas não sabe ainda quem vai ser o 33º, enfim. Vai tu. Oi? Pô, vai tu. Caramba, a Pareta não vai não? Não, a Pareta provavelmente vai fazer algumas provas, mas só pro fim do ano. Isso é uma baita foto de sacanagem. A Catherine Led não conseguiu verba. O Zakvich idem. A esperança agora é o Stefan Wilson, o irmão do Justin Wilson, correndo uma das... Sabe o que eu acho sensacional? Só que não tem equipe pra correr, porque nenhuma equipe quer colocar um carro a mais. Eu acho bacana isso. Sabe o que significa isso, senhoras e senhores, meus rapazes e meninas? Que muito provavelmente esse ano eles não vão ter Bump Day. Não vai ter Bump Day, provavelmente. Isso vai ter. Tudo bem, ainda falta um mês ainda, um mês e meio pra... Mas já devia ter definido, né? Enfim, vamos aguardar tudo isso. Dia 24, prova no Alabama, circuito de Barber. Vamos pra última, Eric. Vamos pra última, né? Acabou com essa bagaça, não aguento mais. Então vamos lá, porque é hora do clipe de papel. Martinsville. Primeira prova em Martinsville da temporada. Não adiantou de nada a Chase Elliott liderar todas as voltas do primeiro e do segundo segmento. Quem venceu foi a última, né? Oi? Liderar a última, né? Como a gente sempre diz, o cara tem que ser líder na última volta. E quem venceu foi o William Byron, que resistiu bem à pressão do Chase Elliott, que conseguiu superar o Martin Truex Jr. antes do Truex Jr. ter problema, porque, pelo amor de Deus, Hamlin e Truex Jr. passa numa benzedeira que a coisa tá feia pros dois. Se bem que o Hamlin já ganhou a corrida dele, já tá classificado. Mas pelo amor de Deus. Ensino olímpico é sal grosso. Principalmente de ter resistido àqueles totós maldosos de um certo Joey Logano, porque se Joey Logano está triste, eu estou feliz, Eric. Estamos. O Tiki Hicks da vida real se lascou de novo. Não, e o Byron só tá no primeiro a meter duas vitórias. Duas vitórias. E tá voando. Ele tem resultados. Ele acha que é o líder, inclusive nos playoffs. Ele assume a liderança na briga dos playoffs, né? Dos playoffs, sim. Ele tem 20 pontos de playoffs. Do campeonato, não. O líder do campeonato ainda é o Chase Elliott. Tudo bem, ele tá zerado na vitória. Ele e o Ryan Blaney. Mas em ponto ao ponto de playoff, o Byron já abre 20 contra 17 do Elliott. Que é o que importa, na verdade, são os pontos do playoff. Né? E lembrando que essa pontuação ela se mantém para cada fase, né? Os pontos de playoff vão se mantendo a cada mudança de fase. Ou seja, a Hendrick voltou pra briga. Rodrigo,
Lembra que eu falei lá atrás, lá na MotoGP, quando você viu um campeonato liderado por Bastianini, Rins e... Quem que é o terceiro? Espargaró. E o Alex Espargaró? Mesma coisa, quando você vê um campeonato liderado por William Byron, Chase Elliott e Ryan Blaney, tipo, vamos lá, o campeonato liderado por Chase Elliott, isso mesmo bem assim, Chase Elliott, Ryan Blaney e William Byron, possível candidato às finais. Quando você vê o William Byron, eu acho maravilhoso, é a nova geração da NASCAR chegando. é isso que eu tô falando, era isso que eu quis dizer outra vez lá atrás. Eu falei, é o sinal dos tempos, um sinal de que a gente já tá vendo esse troço a tempo demais. E aí, quem que é um dos destaques da temporada? O vovô Kurt Busch, que tá andando bem pra caramba também, com o carro do Michael Jordan. Ele tá no... Não tá. Não, ainda não, mas tá andando bem. Daqui a pouco ele emplaca uma vitória aí, se bobear. Eric, Sim. se Joe Logano tá triste, eu tô feliz, certo? Uhum. Tem um outro piloto também que quando ele tá triste, eu tô feliz. É o ex-Miller Time? É o ex-Miller Time. Oh, maravilha. É muito bom vê-lo se lascando. Ah, Rodrigo, você não pode falar assim, a graça da NASCAR são os toquinhos. Toquinhos! Não jogadas propositais pro muro. E só pra constar, Rodrigo, ele por enquanto, ele não está elegível pro playoffs, porque ele tá na posição 31 no campeonato. Sim, nem isso ele tá conseguindo. Aí eu incorporo o Fala Mansa, mas eu tô rindo à toa. Só pra constar, pessoas, só pra ser aqui pra quem tá boiando, no caso da NASCAR, o piloto tem que ter pelo menos uma vitória para poder classificar para o playoff. Principalmente, ele tem que estar entre os 30 primeiros da pontuação. Se ele tiver uma vitória e tiver um primeiro, ele não entra no playoff. Aconteceu isso com o Kyle Busch, que foi o ano que ele foi campeão de uma vez, e ele sofreu um acidente, perdeu algumas corridas, né? E por conta disso ele voltou a vencer, ele até voltou a vencer, mas ele não, como é que fala? Ele ficou um tempo sem estar elegível ao Foi em 2014, não foi? 14, que foi no ano que o Kevin Harvick foi campeão. Não, ele foi campeão. Foi o ano que o título do Kyle Busch, o último do Kyle Busch. Ele foi campeão, que ele sofre acidente e perde várias corridas do campeonato, da fase regular, faz umas 5, 6 corridas. Ele volta, 5, 6 corridas, quase um mês, ficou quase um mês parado mais ou menos, são 5, 6 corridas. Ele volta, ele chega a vencer algumas corridas, só que ele ficou na pendência de aparecer entre os 30 primeiros. Foi em 15 ou 19? Eu acho que foi. Agora eu não lembro. Eu vou até pesquisar aqui. Foi numa dessas temporadas, foi as 2 temporadas que ele foi campeão. Vai falando, acho que foi o último título dele. Mas vai falando. Então foi 2019. Eu vou caçar aqui já. Não, eu não tenho mais o que falar. Eu tenho que falar onde vai ser a próxima prova, que eu não sei. Ô, Rodrigo, foi 15. Então foi isso mesmo. 15. Ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente em Daytona, inclusive. Eu falei que ele perdeu quantas corridas? 5 ou 6, né? Ele perdeu 11. Ele arregaça em Daytona. Ele até classifica, mas quem corre no cadeira é o McDowell. Aí o carro 18 fica vago. Ele só volta na 12ª corrida em Charlotte. Ele só volta em Charlotte. Ele ganha em Sonoma, ele ganha em Sonoma, Kentucky, New Hampshire, Indianápolis. Ele consegue fazer pontos para chegar em 30º, pelo menos, na temporada regular. E aí o resto dispara pro título, o resto é resto. Onde vai ser a próxima, Eric? A próxima etapa é Bristol. Ah, é, Bristol Dirt. É. Vamos ter a corrida de terra. Isso aí. Bora, né? Chegamos. Oi? Chegamos ao final, né? E eu que tava animadaço pra fazer o programa, até que foi um andou, olha que legal.
Chegamos, vai... Eu me subestimei hoje, né? Né, eu não se subestime não. Deu tudo certo. Pessoal, vambora. Tá terminando mais uma live do Papo Veloz com trilhas. Faz saudade de pôr algumas trilhas, né, Eric? Até semana que vem. Semana que vem tá assistindo um programa meio vazio, né? Tá rolando uns boatos aí que na próxima semana o nosso correspondente em Campinas vai pra... Rolou um boato. Não sabemos se é verdade. Eu acho meio difícil ainda, mas rolou uns papos aí que o nosso correspondente em Campinas vai participar do programa no próximo episódio. Dizem, né? Diz as lendas, mas eu não confio muito, né? Até porque ele é um campinense de Poço do Santos. Mas não dá pra confiar também no jogador de Santos que torce pro Corinthians. Bom descanso, mãe. Vou descansar todo. Ela dormiu antes de deixar a mensagem. Vai dormir, dona Jacira. Vai lá e semana que vem estamos de volta. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente volta. Semana que vem estaremos por aqui. Lembrando sempre, todo dia tem boletim. Você pode acompanhar nosso conteúdo. Conforme vai tendo corrida e o meu ano vai permitindo, eu tô fazendo os shorts. E em breve muito mais também. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Então é isso. Inscrevam-se no nosso canal, curtam todo o nosso conteúdo, ativem o sininho e deem like nos vídeos, que é o principal. Certo? Então, semana que vem a gente tá de volta, pessoal. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau.